Bom dia a todos. O meu nome é Guilherme Ramos e hoje eu lhe apresento os conflitos que formaram a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela nasceu como um movimento popular que reivindicava melhores condições de vida, melhores condições humanitárias e também um governo mais democrata, ou seja, um governo que fosse pensado nas necessidades do povo. O que acontecia muito ali nas regiões em que ocorreram a Primavera dos Povos? Tinha ali uma alta taxa de desemprego, uma alta corrupção, uma falta de uma liberdade de expressão e a maior problemática, o que era? Os governos autocratas que haviam no mundo árabe. O que é um governo autocrata? Um governo autocrata nada mais é do que um governo centralizado em apenas um governante. Então, vê a problemática. Um governante que ele pensa apenas na elite que toma conta daquele país e que pensa apenas nas suas próprias necessidades, nas suas próprias medidas que assolam ali o país. Em 2008, se teve uma crise financeira que acometeu todo mundo, que levou ali, principalmente na região da Tunísia e do Oriente Médio no geral, a uma grande crise econômica, que elevou ainda mais as taxas de desemprego e o aumento dos preços dos alimentos. O que acontece? Além desses problemas, ainda tinha muito aquela questão de que não havia uma liberdade política, justamente por ser um governo autocrata que já se auto-elegia no governo, que se auto-colocava no governo, não dando espaço à massa populacional do país. Ou seja, não era o povo, a grande parte do povo, que escolhia ali os seus representantes. Havendo ali forte repressão populacional ou policial para manter aquele povo, tendo ali também um desprezo da elite local em relação àquele povo mais pobre. Então, ele sim, realmente tinha uma problemática muito grande. Então, como que começou essa Primavera Árabe? No dia 17 de dezembro, no interior da Tunísia, havia-se um vendedor ambulante chamado de Mohamed Bouazizi, que ateou fogo em si mesmo diante de um prédio do governo. Você se pergunta, cara, por que ele fez isso? Ele ali vendia suas frutas, tinha ali uma barraca que ele vendia na Tunísia para trazer sustento para sua família. Só que acontece que diariamente ele recebia ali represália policial em relação ao seu serviço. Os policiais alegavam que ele estava ali num lugar onde era proibido esse tipo de comércio, ou seja, impossibilitava ele de fazer seu próprio trabalho. Ele foi a uma sede local do governo, né, que representava ali o local onde ele morava, só que ele não foi atendido, ignoraram e responderam ele de forma agressiva. Com isso, ele acabou perdendo sua única fonte de renda, entrou em desespero e acabou, infelizmente, se suicidando. Aqui eu deixei um mapa para vocês que mostra um pouco ali do Oriente Médio, do Egito, do Sudão, da Arábia, e vou explicar para vocês como que era esse cenário político. A gente tinha ali a Tunísia, com o Ben Ali, que estava 23 anos no poder, o Muammar Gaddafi, que estava 41 anos no poder, o Bashar al-Assad na Síria, 10 anos no poder, porém seu pai já estava no poder por mais de décadas, o Egito com Hosni Mubarak, 29 anos no poder, e no Iêmen, o Ali Saleh, 30 anos no poder. Então vamos lá. Guilherme, como que se intensificou essas manifestações? Como que se iniciou esse conflito? Depois do caso lá do Mohamed Bouazizi, acabou que se teve ali uma manifestação popular, uma movimentação popular contra esses governos autocratas. E como que isso foi incentivado? Como que foi intensificado? Com a ajuda da internet. Rapidamente se espalhou nas mídias, nas redes sociais, o ocorrido na Tunísia, do cara que ateou o próprio fogo em si mesmo. Com isso, tiveram uma onda de protestos que ocorreram na Tunísia para derrubar Ben Ali. Com isso, se deu início também à Revolução de Jasmim, que foi quando foi reconhecido, quando se intensificou esses protestos que ocorreram na Tunísia. Essas manifestações não deram início apenas no país da Tunísia, mas sim no Egito, na Líbia, no Iêmen, na Argélia, na Síria e diversos outros países também. Primeiro resultado das manifestações: a queda de Ben Ali na Tunísia. Uma forte repressão popular, acabou não resistindo e renunciou ao poder. Acabou morrendo em exílio na Arábia Saudita em 2019. Como eu disse, isso não afetou apenas o país da Tunísia, mas o mundo inteiro. Teve também quedas de outros presidentes. Um deles, presidente não, né? Autocratas. Um deles é o Hosni Mubarak, que também teve início na Revolução de Lotus,
Foi uma movimentação popular que buscava a queda do governo autocrata, no caso de Mubarak, que buscava ali melhores condições humanitárias. Se reuniram na Praça Tahrir. Essa praça era uma praça muito grande, onde reunia ali uma grande quantidade de pessoas que faziam críticas ao governo de Mubarak. Esse estado, ele reagiu com muita violência, porém a resistência ela era muito forte, ela continuava, tinha ali uma grande massa populacional que buscava ali melhores condições, e ele acabou perdendo o controle da sua ação. Após 29 anos no poder, no Egito, ele acabou renunciando ao cargo por conta dessa represália populacional. Agora, a gente vai para o território da Líbia, onde a gente teve a queda de Gaddafi Muammar. Na Líbia, tinha-se o Mão de Ferro. O que é o Mão de Ferro? Ele era um coronel que reagia com muita violência em todo o povo da Líbia. E o que acontece? Geograficamente falando, na questão ali geopolítica, a Líbia ela tem grandes reservas de petróleo e gás da África. Então já era ali um território que tinha grandes desigualdades históricas, grandes conflitos históricos na questão oriental, na porção ocidental do mundo. Então, assim, tinha ali diversos conflitos que já atrapalhavam ali o governo da Líbia. Só que tinha-se ali uma forte repressão imposta por esse regime. Tão forte, e ali, óbvio, sempre que se envolve ali economia, a União Europeia acaba se envolvendo, a OTAN. Então, tem interesse econômico? Tá atrapalhando ali uma geopolítica? Então, você pode ter certeza que a OTAN vai se envolver. Gaddafi, então, além das manifestações populares e dessa reação da OTAN, acabou não conseguindo se manter no poder e foi morto por forças rebeldes, que já atuavam ali no país. Acontece que, com isso, OTAN, forças rebeldes, manifestações populares, a instabilidade ainda domina o país, com múltiplas facções e grupos radicais que ainda tentam tomar o poder. Saída de Ali Saleh, no Iêmen. Ali Saleh, também como resultado dessa primavera árabe, foi derrubado meses após o início de um levante popular. O seu sucessor ali, Abu Mansur, ele tentou ali promover uma transição pacífica, porém não conseguiu. Por quê? O Iêmen, ele tinha ali uma divisão muito grande entre sunitas e xiitas, que são ali a questão religiosa da coisa. Juntou essa questão religiosa, a intervenção militar de potências estrangeiras e acabou ali mergulhando na pior crise humanitária contemporânea, de acordo com a ONU. Agora, chegamos aqui numa parte muito importante, que é a guerra na Síria, que já dura há 10 anos com o governo de Bashar al-Assad. O governo de Assad, ele foi um governo que foi assumido, herdado de seu pai, o Hafez al-Assad, que chegou ao poder por meio de um golpe militar em 1970. E a família Assad, ela é conhecida por ser uma das mais opressivas da região. Ou seja, faziam prisões, tortura, execuções, tudo para silenciar qualquer forma de oposição política. Lembrando que o Assad ali era daquela religião aluíta, que era minoritária no seu território. Era também ali um dos principais parceiros do Irã no Oriente Médio, que financiava toda essa guerra que acontecia na Síria. Aqui eu deixei algumas informações falando sobre o Exército Sírio Livre, que foram desertores que faziam parte desse exército governamental, mas que desertaram para ir contra esse regime do Bashar al-Assad. Em 2013, a BBC divulgou que haviam até 1.000 grupos armados de oposição na Síria, com cerca de 100 mil combatentes. Então pensa comigo, 100 mil combatentes que se opunham ao governo de Bashar al-Assad, e essa guerra já dura 10 anos. Então você pensa o tanto que esse governo é opressor. Sempre se lembre que a Primavera dos Povos ela é baseada em quê? Há uma crítica aos governos autocratas, há uma crítica a essa centralização do poder, a essa crítica da massa não ser atendida, não ter o mínimo de acessos humanitários, passar por uma situação de fome extrema, passar por uma situação de não ter uma liberdade política, de ter ferido seus direitos inalienáveis. O que são os direitos inalienáveis? A vida, a liberdade e a propriedade, coisas que eles não tinham. Também aqui tem a questão da Frente Islâmica, com cerca de 45 mil combatentes. Essa frente que eu falei para vocês da FCA. Então ali sempre se teve grandes conflitos nessa guerra na Síria. Também tem a questão da Al-Qaeda, que incluía ali também a frente de Al-Nusra, que também era afiliada. Tinha o Estado Islâmico, que também tinha ali relações com o Iraque, com a relação do ISIS, e mais tarde se separou e declarou um califado. O que é um califado? É um representante que representa o Estado, que foi escolhido por Maomé. Então, assim, uma questão bem religiosa mesmo.
Lembrando que ele impunha uma visão muito radical de sua religião e muito violenta. Ainda sobre a Síria. Aqui eu trouxe um mapa para fazer um comentário muito interessante em relação à religião na Síria, que é um fator fundamental. Alauítas, o governo de Bashar al-Assad é alauíta, só que os alauítas representam 11% do governo. Agora pensa comigo, 11%, como que 11% consegue dominar 74% e 10% a maioria? Então você pensa o quanto que teve essa repressão, o quão forte foi essa repressão por parte do governo de Bashar al-Assad. Situação atual. Guerra civil na Síria ainda continua. Mais de 384 mil mortes que foram documentadas, pode ser ainda mais. O território muito dividido ali por grupos armados, ainda com muitos conflitos políticos. Então, realmente, sim, é uma coisa insana. Além de que a Síria ainda continua como o país com maior quantidade de refugiados, com mais de 12 milhões de desalojados à força e ainda 6 milhões de refugiados. E é isso que eu posso dizer um pouco sobre a Primavera Árabe. Espero que tenham gostado. Deixa aí like, comentário. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí que eu respondo. Muito obrigado.